Bem-vindos, bem-vindas ao canal Universo. Eu sou Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Esse é mais um episódio do Conversando com a professora Gilda Nascimento, Olá! que está aqui com a gente. Não esqueça de deixar o like, demonstre seu gostei com o like, deixe um comentário, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Primeira opção, todas. Gilda, eu tenho umas reflexões para estar conversando contigo aqui. Não é nada como pergunta e tal, é mais para a gente conhecer o teu universo, né? Conhecer como é que é ser professora e que professora Gilda é a que está com a gente aqui. A primeira é mais para começar a entender um pouco a tua trajetória, né? Como é que tu chegou, quais as escolhas que tu fez para chegar a ser professora, né? Quais os desafios, a dificuldade de estar sendo docente no país como o nosso, no interior do Ceará, enfim, fala um pouco. Já lhe adianto que é um universo muito complicado, né? Principalmente nos últimos tempos, que a gente está tão carente de reflexão crítica, né? Então, a minha trajetória não é das mais recentes, eu sou professora desde 2002, já transitei aí por alguns níveis de ensino, comecei com o ensino fundamental 1, depois passei para o fundamental 2, depois passei para o ensino médio e também já dei aulas no ensino superior, no curso de Geografia do ITA. Então, essa é um pouco da trajetória, né? Sobre os desafios, é bem complicado, porque não ultimamente, né, a gente tem uma desvalorização da classe. Quando você fala, sou professora, aí, que pena, você quase sente isso. Mas eu acredito na profissão, eu faço muito do que eu gosto, eu estou na profissão porque eu me identifico, né? Não foi inicialmente, talvez, uma opção, foi também, talvez, como é que eu posso dizer? Foram as circunstâncias, né? Porque quem é do interior, principalmente em cidades pequenas, né, essa é a primeira opção que tem. Mas eu me encontrei fazendo o que eu faço. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acredito que a minha profissão, ser professor, o professor é um agente da transformação social, né? Que a gente admite ou que não admita, né? Ser professor tem esse desafio de ser um transformador da realidade. Primeiro da própria, e através da transformação da nossa própria realidade, a gente acaba influenciando também outras pessoas, porque, quer queira ou quer não, dentro da nossa realidade social, talvez o professor seja uma das primeiras figuras positivas que as crianças têm na vida. Sim, sem né? dúvida. Então, Referência, né? é uma referência positiva que as crianças têm na vida, principalmente porque, como a gente já colocou, né, dentro dessa realidade social carente de muita coisa, a escola ela surge aí como uma luz no fim do túnel, né? Tu tava, antes da gente gravar aqui, eu compartilhar e eu quero que Gilda desenrole aí pra nós. Tu tava falando um pouco da tua experiência na escola, né, cara? Seus primeiros anos escolares como estudante e tal. Lá no distrito de Muquem de Dentro, que é Exatamente. distrito de Cariré? Cariré. Cariré. Fala um pouco sobre isso, porque eu acho que é pra gente conhecer um pouco o teu primeiro contato com a escola, né? Meu primeiro contato com a escola, como eu estava aqui falando para ele, foi um tanto quanto tardio. Eu só fui para a escola aos 8 anos de idade. Porque na minha comunidade não havia escola, né? Então a minha primeira experiência com a escola foi uma escola isolada, que funcionava numa casa de uma madrinha minha, e juntava-se todos os alunos da comunidade, alunos de todas as idades. Era uma única professora para todos esses alunos, e aí você imagina aí o furdunço, a bagunça que era, né? Então, assim, o meu primeiro contato com a escola foi esse, de muita precariedade mesmo, né? Sim. Assim, quem vê a realidade de hoje acha que a educação não presta, mas a gente melhorou muito nos últimos anos. Eu não estou dizendo aqui que não tem o que melhorar, óbvio que tem, em relação à formação de professores, em relação à infraestrutura, mas assim, já foi bem pior. Então, eu compartilhando a minha experiência, né, foi essa realidade. É. E esse é o momento do vídeo, é isso, os 4 minutos, que é para você demonstrar que está gostando do vídeo com seu like, comentário, inscrição, ativando a notificação para o YouTube, ó. Mostrar que o conteúdo é relevante, está sendo compartilhado. Então valorize que as trajetórias são compartilhadas e as experiências que são mostradas para vocês gratuitamente, né? Tem uma segunda reflexão, Gilda, que tem muito a ver com a tua pegada. A primeira que a gente começou, né? Da tua primeira experiência em escola como estudante, né? Porque eu fico imaginando, assim, distrito de Cariré, Muquem de Dentro, no interior do Ceará, e a trajetória que tu teve, né? Porque tu estava me falando que fez a graduação, claro, né? Uma licenciatura, e aí fez mestrado, teve algumas experiências em outra cidade, e na capital, né? Do Ceará, em Fortaleza. E aí eu queria
entender como é que foi esse processo todo, né? De sair lá de Luquens dentro, passar por várias cidades e chegar ao mestrado, enfim. Foi um processo, assim, muito longo e que inicialmente ninguém dava nada por mim, só eu mesma. Então, assim, para você ter uma ideia, eu sou a primeira pessoa da minha família a ter formação acadêmica, né? Antes de mim, ninguém... Não é que não tenha tentado, não é? Porque as oportunidades realmente eram bem mais difíceis, né? Então, foi mesmo a cara e a coragem e um pouco de loucura também, né? Quando você diz, eu vou fazer tal coisa e você se empenha na escolha que você faz, né? Você vive o tempo todo escolhendo, né? Não é nenhuma questão só de escolha, foi também um conjunto, né? As escolhas, sim, as oportunidades que eu tive, talvez um pouco de falta de noção do perigo das coisas, né? Isso também contou muito, né? Então, assim, dentro dessa trajetória, né, a questão, muitas vezes as pessoas falam da questão do estímulo da família, né, eu não tive muito esse estímulo, porque meus pais não são tão escolarizados. Então, quando eu terminei o ensino fundamental, meu pai disse, tá bom, vamos trabalhar, não tem esse negócio de estudar mais não. E nem ele, nem minha mãe foram fazer minha matrícula no ensino médio. Eu decidi eu mesma ir lá fazer, e meu boletim do ensino médio é todo assinado por mim mesma. Caramba, essa mulher é ousada, viu? Aprendam aí. É todo assinado por mim mesma, né? Porque eu era responsável por mim, mesmo menor, sim, de idade. Não sei se isso era legal à época, mas aceitaram. Se vamos aceitar essa menina aí, vamos ver até onde ela vai. Aí terminei o ensino médio e pareceu-me a oportunidade de fazer a universidade. Aí, de novo, aquela coisa, vai não, isso é muito difícil, como é que tu vai, isso, aquilo, outro. E aí, a mesma época que eu passei no vestibular, eu também passei no concurso público. Você disse, para falar um pouco das trajetórias. Arrasou. Daí eu fui morar em Vajota. E aí eu comecei a trabalhar e a estudar. Vinha para Sobral todos os dias. Acordava tipo 4h30 da manhã, porque de Sobral para Vajota são 76 quilômetros todo dia. Então isso foi esse processo durante 5 anos de graduação. Esse percurso, né? Trabalhando e estudando. E nesse período eu dava aula somente no ensino fundamental 1, aí depois passei a dar aula no fundamental 2, e aí depois eu fiz a seleção do estado, tinha uma única vaga e eu consegui passar. Arrasou, cara, que é isso? Mas era seleção temporária, né? Então eu passei dos anos, sim, de 2000, comecei a dar aulas no estado, no ensino médio em 2008, fiquei em 2008, 2009, 2010 foi quando eu saí porque surgiu uma vaga como geógrafa técnica em Canindé. Aí eu passei a trabalhar em Canindé, que eu ia e voltava todos os dias. Todos os dias não, todas as semanas, na verdade. Não era um trabalho como professora? Era um trabalho como geógrafa. E aí sim, foi no período que me despertou o interesse por entender aquilo que eu fazia também, né? E aí eu tentei a seleção do mestrado, fui aprovada, mestrado na UES, em 2011, 2012, concluí em 2012, né? E aí voltei para a sala de aula, novamente, para o ensino fundamental e para o ensino médio. E aí também concomitante a esse período, né, de mestrado, eu comecei a dar aula no curso de Geografia do IVA, né? Então eu passei aí por esses níveis de ensino diferentes, então são experiências diferentes. E trabalhei com o ensino médio desde 2013 até 2019, que foi quando, não, 18, que foi quando eu fiz a seleção da EducaSesc e passei a dar aulas no pré-vestibular. Então, estou na EducaSesc, dando aula no pré-vestibular até o presente momento. Caramba, quanta experiência, cara. Deve ter passado por muitas dificuldades aí em sala de aula. Muitos perrengues. Então, assim, como eu estava falando aqui pro Diego anteriormente, a gente não romantiza a dificuldade, que o ideal seria que todas as pessoas tivessem as mesmas condições, né? Quando a gente fala disso, muita gente ainda acredita na questão do mérito, da meritocracia, que para mim, acredito que para você também, é meio que balela. Não é nem meio que balela, é uma balela, é uma injustiça colocar mais pessoas a responsabilidade pelo próprio fracasso. A gente sabe que não é bem assim. Eu cheguei até aqui, não foi, claro que eu batalhei um bocado, mas também tem a questão das oportunidades que eu tive, das oportunidades que eu consegui aproveitar. E o que eu fiz com as escolhas que eu fiz assim, no passado. São escolhas que vão se acumulando ao longo da vida, né? Então, a docência para mim hoje, como eu estava falando anteriormente,
é uma coisa que eu acredito que pode fazer a transformação na vida de cada pessoa. Meus alunos eu falo sempre, a primeira atitude para quem não nasce herdeiro é estudar, estudar. Isso não é garantia de que você vai ter todas as glórias do mundo, mas é uma primeira garantia de que você não fará parte de uma massa que não pensa sobre a própria realidade, né? Então, a questão da docência, para mim, é uma oportunidade de suscitar, de favorecer uma mudança concreta, primeiro na nossa vida, depois na vida de quem está ao nosso entorno. Que massa, cara. Aprendi demais. Eu espero que vocês estejam aprendendo aí, ouvindo bem a professora Gil, das trajetórias e os aprendizados que ela está compartilhando. Tem uma última reflexão que eu acho que é bem pertinente no momento que a gente está vivendo, que é sobre a relação entre professores e política, né? Porque eu vejo que tu se posiciona muito assim nas redes sociais, principalmente no Instagram, sobre temas correntes aí que estão acontecendo no noticiário e tal, sobre os governos de plantão, enfim, eu queria saber como é que tu lida com isso em sala de aula. Porque o teu público é de adolescente, é de pessoas em formação, é um momento ali bem sensível ali da trajetória de uma pessoa. Como é que é isso? Tu consegue se posicionar em sala de aula sobre alguns acontecimentos que estão rolando atualmente? Se sim, como tu se posiciona? Tu acha que um professor deve tomar partido a respeito de algumas coisas? Como é que tu vê isso? Diego, eu acredito que a neutralidade ela não existe. Então, dentro de sala de aula, é claro que você que trabalha com o público, principalmente público adolescente, em processo de formação, você tem que ter muita sensibilidade para trabalhar com determinados temas. Eles mesmos trazem tema, professor, o que você acha disso e daquilo e tal e tal? E às vezes eles que qual é a sua posição sobre isso? Aí assim, eu sou bem sincera, eu não sou a de ficar em cima do muro, a minha posição é essa, mas existem N posicionamentos. Mas antes de tomar uma posição, a primeira coisa que você tem que fazer é enxergar, refletir sobre a realidade posta. E não é você lendo postagens de Instagram, lendo coisas que chegam a você pelo WhatsApp. Eu falo para eles dessa forma. Quando você tomar uma posição, você tem que conhecer a realidade. E não opinar porque ouviu alguém falar, né? Então, essa é a nossa função também. Não é nem ensinar a pensar. Dar as ferramentas básicas para que eles possam, eles próprios, construírem a sua própria opinião, né? Inclusive, eu sempre ressalto para eles, gente, uma coisa é opinião, outra coisa é crime. Por exemplo, quando a tua opinião... Crime. Quando a tua opinião, ela fere a existência de alguém, ela fere a dignidade de alguém, isso deixa de ser uma opinião e passa a ser um crime. Eu coloco isso muito bem explicadinho para eles, né? Então, essa questão do se posicionar em sala de aula, como eu tinha adiantado para você, é a questão mesmo de você ter a sensibilidade. O público que está ali te ouvindo, você tem a noção de qual é a que nível de abstração eles conseguem chegar. Sim. E dizer, olha, é o seguinte, a minha posição é essa, mas antes de chegar a essa posição, eu li isso, eu li aquilo, eu procurei outros meios, porque assim, atualmente, né, a gente tem muitas informações disponíveis na rede. Eu sempre digo para eles, mas antes de você ler e acreditar em qualquer coisa, você precisa antes fazer o filtrar quem escreveu, para que escreveu, qual é o interesse, né? Porque eu sempre digo para eles, gente, o mundo não é isento não existe neutralidade, né? Eu estou aqui, eu tenho a minha posição de classe social, eu tenho a minha posição marcada como uma mulher negra, né? Eu sempre coloco isso muito claro para eles, né? Nada é isento. Eu falo de um lugar, né? De um lugar social. E meu lugar social é esse. Pertenço à classe trabalhadora, eu sou uma mulher negra, cis. Mas existem N posições, né? Existem outras realidades, né? Então, é interessante. Gilda, fechando a nossa conversa, você estava falando sobre os marcadores sociais que te atravessam e tal, de cor, de raça, de gênero, e como isso afeta no teu trabalho como professor. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Então, a questão do posicionar-se, né, como mulher, como uma mulher negra, como uma pessoa de classe trabalhadora, não é nenhuma questão de escolha, é uma necessidade, né? Então, esses marcadores sociais, esse lugar social onde a gente fala, nos atravessa no cotidiano. Então, a gente não pode deixar de se posicionar, de ocupar espaços. Porque se a gente não ocupa os espaços, né, esses espaços vão ser ocupados por pessoas que não representam os nossos interesses. Então, eu acho interessante que na educação, na política,
esses marcadores façam a diferença. E a gente ocupa esses espaços porque, como eu falei, é uma necessidade, né? Uma necessidade real, principalmente para quem trabalha com formação de pessoas, né? Que é o caso da gente, que é professor, né? principalmente com o público que a gente trabalha. Cara, eu acho que é bem isso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa aí. Deixe o seu gostei, o comentário, a inscrição ativando a notificação, porque Gilda trouxe aqui vocês para compartilhar a trajetória dela, as vivências, os aprendizados. É isso. Beijão. Valeu. Tchau, gente.